Bom, então começando aqui sobre esse tema, né, materiais para trabalhos em altas temperaturas, esse tipo de informação a gente não vai usar, por enquanto, o livro do Ashby de seleção de materiais no projeto mecânico. A gente vai voltar para esse livro aqui, que é Engenharia de Materiais, uma introdução a propriedades, aplicações e projetos. É um livro em português, tem ele na biblioteca. Vocês talvez encontrem também algumas versões na internet, alguns materiais publicados na internet. Os capítulos que a gente vai usar como referência é o capítulo 20, 21, 22 e 23. O capítulo 20 e o 22 são mais teóricos, o 21 e 23 com alguns exemplos, alguns exercícios, se não me engano. Ele é um livro parecido com os livros do Callister e do Askeland sobre seleção de materiais, sobre ciência dos materiais, desculpa. Porém, esse livro ele é mais voltado para situações de aplicação real, né? Para materiais, as características que os materiais têm para ser aplicados em desenvolvimento de produto, em projetos. Mas a informação, ela muitas vezes ela é parecida com a informação do livro do Callister, a não ser os exemplos aplicados que são bem mais direcionados para situações reais. Pensando em temperatura, material e temperatura, essa relação, geralmente, não vou dizer geralmente, né, mas algumas características que os materiais apresentam, basta a gente conhecer a relação dessa característica com o comportamento com a temperatura, que a gente conseguiria aí de alguma forma encontrar como que vai ser esse comportamento. Então, eu estou mostrando para vocês aqui um gráfico que tem o módulo de Young em função da temperatura. E esse aqui é um exemplo de uma liga de aço inoxidável 316L. A gente pode ver que próximas aqui da temperatura ambiente, o módulo de Young está em torno de 190, 200, que é característico dos materiais metálicos de base ferrosa. Se a gente pegar aqui mais ou menos aqui a 10, 20, 30 graus, módulo aqui em torno de 180, desculpa, de 190, 195, seria um ponto mais ou menos aqui no gráfico. Esse é o valor típico de módulo de Young para materiais metálicos à temperatura ambiente. Com o aumento da temperatura, a gente pode observar nesse gráfico que o módulo de Young tende a cair, caindo aqui para 130 de gigapascal de módulo, numa temperatura aqui chegando próxima a 800 graus de temperatura, graus Celsius. Então, se a gente vai desenvolver um produto, um projeto de um produto para uma aplicação em temperaturas mais altas, basta que a gente consiga dimensionar o produto para essa aplicação. Então, a gente poderia fazer todo o cálculo de rigidez da estrutura pensando na temperatura de trabalho. Basta fazer aqui uma relação entre temperatura e propriedade. Essa seria uma forma mais simples de usar esse tipo de propriedade que o material apresenta em função da temperatura de trabalho que o material vai ser submetido. Exemplos de aplicação de materiais metálicos, principalmente em temperaturas elevadas, vão sempre remeter a situações industriais, como fornos, chaminés para condução de gases quentes, aplicações de processamento de outros materiais, inclusive de materiais metálicos, onde a temperatura de trabalho ela é mais elevada que a temperatura ambiente. Então a gente tem esse comportamento e isso praticamente todas as características que a gente conhece dos materiais que são medidas na temperatura ambiente, é possível de fazer essa medida em temperaturas mais altas. Aqui uma outra consideração, né, a tensão de escoamento desse mesmo material, desse inoxidável 316L, mostrando aqui o comportamento da tensão, do valor de tensão de escoamento em função da temperatura. A gente pode observar que, assim como o módulo, acontece uma redução aqui de temperatura, redução da propriedade em função do aumento da temperatura, e basta, a princípio, dimensionar o projeto, as espessuras, as dimensões do produto para esse novo valor, né? Então, no caso, o que a gente fez nos trabalhos foi a temperatura ambiente, então a tensão de escoamento e o módulo foram usados nos seus valores típicos de propriedade da temperatura ambiente. Esse caso aqui, a temperatura ambiente seria próximo de 480 de limite de escoamento. Com o aumento da temperatura, esse valor cai até valores de 380 e ele poderia ser facilmente dimensionado desde que a gente conhecesse essa relação entre as propriedades. Agora, existe uma outra abordagem
que nem sempre é tão trivial assim, tão simplificado assim, porque alguns materiais, algumas temperaturas para alguns materiais, eles vão mudar o comportamento. Aqui a gente está falando, só voltando aqui no slide, que ele não quer voltar. A gente tem um comportamento linear de tensão e de módulo. Esses valores são encontrados em ensaios muito rápidos. Um ensaio de tração para medir o módulo, para medir o limite de escoamento, ele é um ensaio que demora ali 2 minutos. Então é um comportamento que o material tem quase que uma situação imediata de aplicação de carga. Por outro lado, existem algumas características, algumas deformações que os materiais sofrem que não são reveladas em ensaios rápidos, que elas são deformações muito lentas em função da temperatura e do tempo que o material está submetido a essa temperatura. Então, o ensaio de tração convencional ele não iria mostrar essa deformação porque ele é um ensaio considerado um ensaio relativamente rápido. Essa, essa característica que o material tem de sofrer deformação, uma deformação lenta em função da temperatura e do tempo, principalmente em cargas que não gerariam deformação, é conhecido como fluência. Então, essa característica vocês com certeza já ouviram falar, mas eu não sei se vocês conseguiram já desenvolver essa característica, esse estudo de fluência nos materiais. A fluência é uma deformação permanente, é uma deformação plástica, num regime de tensão que não causa deformação plástica. É estranho pensar isso, né? Porque se a gente submete o material a uma tensão dentro do regime elástico, a gente espera que esse material vai recuperar essa deformação quando a tensão for retirada. Só que os materiais que estão submetidos a tensões durante muito tempo, em regimes de temperaturas mais altas, esse material vai apresentar uma deformação plástica, vai apresentar uma deformação permanente, mesmo sem ultrapassar o limite de escoamento. E a essa característica é dada esse nome de fluência, que tem a ver com essa deformação plástica em temperaturas mais elevadas. Exemplo disso, as próprias lâmpadas incandescentes, existe um filamento que fica dentro da lâmpada, que é o que gera a radiação luminosa quando passa corrente nesse filamento. Geralmente essas lâmpadas incandescentes, esse filamento é de tungstênio. Esse material fica numa temperatura alta por muito tempo, por muitas horas, por muitos dias, e ele vai apresentando uma deformação lenta nesse espiral. Chega um momento que essa deformação permite o contato entre duas espiras. Isso gera um curto-circuito, isso gera uma quebra desse filamento, que é o que a gente fala que a lâmpada queimou. Na verdade, a lâmpada ela não queima, né? Na maioria dos casos, esse filamento se rompe e esse rompimento se dá geralmente por fluência. Quando a lâmpada queima, de fato, é quando entra oxigênio dentro da lâmpada por algum motivo, por alguma falha na vedação. A presença de oxigênio dentro da lâmpada faz com que esse tungstênio sofra uma oxidação muito rápida, ele vai queimar e vai gerar fumaça. Aí sim a lâmpada queimou, ela queimou de repente. Quando ela simplesmente rompe, simplesmente para de funcionar, a gente fala que ela queimou, mas na prática o filamento se rompeu. O tungstênio tem uma temperatura de trabalho em torno de 2.000 graus dentro da lâmpada. O filamento incandescente ali, ele fica nessa temperatura de 2.000 graus. Ele tem uma temperatura de fusão em torno de 3.500 a 3.600 graus Celsius. Vocês podem observar que a temperatura de trabalho está muito longe da temperatura de fusão do material. Mas mesmo assim, causa fluência, causa deformação lenta nesse material e causa o fim de vida desse produto por causa da fluência. O comportamento dos materiais em relação à tensão, que gera deformação, em regimes de baixa temperatura, a deformação, no caso aqui uma deformação genérica, geralmente elástica, ela é uma função exclusivamente da tensão. Então a gente calcula módulo, limite de escoamento, limite de resistência à tensão, limite de resistência à tração, todas elas com uma única dependência em relação à tensão. Porém, quando a gente está em regime de alta temperatura, além da própria tensão, essa deformação ela é dependente também da tensão gerada e do tempo que ele ficou exposto a uma determinada temperatura.
Então a gente pode simplificar esse entendimento que a deformação do material é função da tensão gerada, do tempo e da temperatura. Eu preciso desses três fatores para encontrar a deformação gerada por fluência e não só a tensão, como é o caso de materiais que estão submetidos a regime de baixa temperatura ou que são ensaiados num tempo muito pequeno, como é o caso da tensão do ensaio de tração a convencional, que o tempo de aplicação, mesmo quando a gente aumenta a temperatura, aquele gráfico que eu mostrei no início foi obtido com ensaio de tensão tradicional em temperaturas diversas, e a deformação ela não é proporcional, ela não é dependente do tempo e sim da tensão naquela temperatura. Bom, na prática, a gente tem valores que são divulgados para os materiais que também levam em consideração essa questão de fluência, que são definidos como temperatura máxima de trabalho. Esse caso de temperatura máxima de trabalho geralmente não leva em consideração a fluência, ou leva em consideração uma fluência muito, muito, muito pequena. Esses valores de temperatura máxima seriam considerados, então, valores onde a gente poderia aplicar o material sem se preocupar com a fluência, porque a temperatura ali não seria suficientemente grande para ativar o mecanismo de fluência e a deformação por fluência seria desprezível. A deformação por fluência sempre existe em todos os materiais, só que para temperatura baixa ou tempos pequenos ela é muito desprezível e não vai gerar nenhum tipo de efeito sobre o produto. Então, nesse caso, a gente desconsidera isso e vocês vão encontrar em catálogos, em publicações na internet, em bancos de dados, trazendo essa medida de temperatura máxima, que seria a temperatura segura para aplicar o produto sem apresentar fluência, sem apresentar uma oxidação muito grande, sem apresentar nenhuma alteração que poderia mudar o comportamento drasticamente do material. Também é usada temperatura mínima. Não tem a ver com fluência, tem a ver mais com fragilidade que o material apresenta, e a temperatura mínima de trabalho seria então aquela temperatura na qual poderíamos usar o material de forma segura, sem mudar o seu comportamento. Um material dúctil, que muda para um comportamento frágil, ele é extremamente danoso para o projeto, porque a gente projeta o material para ser dúctil, para sofrer deformação elástica, para sofrer deformação plástica e não falhar, não apresentar uma ruptura brusca. Se a temperatura mínima não foi respeitada e o material apresentou um comportamento muito fragilizado, esse material pode apresentar uma ruptura não prevista e isso ser um problema no projeto. Bom, aqui tem a exemplificação de algumas propriedades, né, que podem ser avaliadas em função da temperatura. Seria uma função que existe uma probabilidade desse valor ser alterado em função da temperatura. Algumas dessas características têm um comportamento mais linear, o que facilita o entendimento, facilita o cálculo para encontrar a variação da propriedade em função da temperatura. Então aqui eu trouxe como exemplo o módulo, a densidade, o módulo de elasticidade, a resistividade elétrica e o índice de refração como sendo exemplos de temperatura, de propriedade que tem um comportamento linear em função da temperatura. Basta a gente encontrar essa inclinação da reta, né, vamos dizer assim, num gráfico típico XY, basta encontrar a inclinação da reta e aí a gente pode prever a variação da propriedade que a gente está se referindo em função do aumento ou da redução da temperatura. Então a gente tem aqui, por exemplo, a densidade que vai crescer 6% até o ponto de fusão e o módulo que vai cair em torno de 2 vezes aqui até chegar ao próximo ponto de fusão. Nesse diagrama ele mostra aqui a temperatura STM, né, temperatura de melting, temperatura de fusão do material, e essas propriedades, muitas delas são típicas de materiais sólidos, né, como a questão do módulo, a resistência à tração, são características de materiais sólidos. A densidade ela é universal, mas a partir do ponto de fusão essas propriedades têm uma mudança muito brusca. A densidade aqui, quando o material se funde, o volume altera de uma forma muito grande em função da variação de temperatura. Então essa propriedade de densidade aqui ela vai ter uma quebra, vai ter uma redução ou um acréscimo muito grande a partir desse ponto.
e aí ele vai entrar num outro patamar já de material líquido e a densidade vai continuar a variar um pouco mais linearmente quando o material já estiver totalmente líquido. Então, como a gente está trabalhando em materiais de engenharia, que basicamente são sólidos para a construção de objetos, a gente trabalha com a faixa de utilização até a temperatura de fusão. Nesse gráfico aqui está trazendo a temperatura em graus Kelvin, pode ser de 0 Kelvin até a temperatura de fusão, e a gente tem aqui uma correlação, né, de 0 a 1, de 0 Kelvin até o valor máximo da fusão, que seria de 0 a 1, e a gente tem o valor central aqui, que seria o meio do caminho, o meio dessa escala. A vantagem de usar a temperatura em Kelvin é porque ela vai ter um zero, e esse zero, o zero absoluto, mesmo que a gente não consiga chegar nesses valores na prática, teoricamente fica uma escala linear de temperatura. Se a gente for usar a temperatura em graus Celsius, o zero Celsius aqui é uma escala meio esquisita, né? Existe um zero que foi determinado com a temperatura de fusão da água e a partir daí os materiais se comportam em função disso. Para cálculos termodinâmicos, inclusive os cálculos aqui de fluência, a gente vai considerar sempre a temperatura em Kelvin, justamente porque essa escala é linear, existe um valor zero, que não existe nada abaixo disso, até um valor que a gente considera aqui como a temperatura de fusão. Esse, esse slide aqui eu trouxe para vocês apenas alguns valores de temperatura de fusão ou de amolecimento, para vocês terem uma ideia. Então existem aqui materiais cerâmicos, materiais metálicos, materiais poliméricos. Dá para a gente ter uma escala aqui de 4.000 kelvins, 3.000 kelvins para materiais que são empregados em situações extremas de processamento de outros materiais, em turbinas, em alto-fornos, e materiais que são mais empregados no dia a dia com temperatura de fusão ou de amolecimento bem mais baixo aqui para a maioria deles. Outras propriedades, como é o caso da fluência, eles têm um comportamento não linear em função da temperatura. São propriedades que vão apresentar um comportamento mais próximo de uma função exponencial. Então aqui eu trouxe um gráfico genérico, né, de uma propriedade com uma escala arbitrária qualquer, mostrando aqui um comportamento de um material, um comportamento exponencial em função da temperatura, que vai ser o caso da fluência, né, como eu comentei para vocês. Esses casos são mais, vamos dizer assim, é um pouco mais difícil trabalhar, mas matematicamente é tão simples quanto um comportamento linear. Do comportamento linear, basta a gente conhecer a inclinação da reta, basta conhecer ali 2, 3 pontos para fazer a inclinação da reta e a gente pode prever propriedades em outras temperaturas. Numa função exponencial, a gente precisa encontrar a constante pré-exponencial e o próprio valor que é elevado ao expoente para poder conhecer esse comportamento. A grande diferença é que esse comportamento costuma dobrar a cada 10, a cada 20 graus, dependendo do material, dependendo da propriedade, mas basta a gente conhecer a equação exponencial dessa propriedade que a gente também consegue prever a variação do valor da propriedade em função da temperatura. A grande diferença é que, como essa função exponencial, esse valor ele vai ir dobrando, a variação dessa propriedade é muito grande, com uma variação pequena de temperatura. Então aqui está mostrando, por exemplo, a diferença aqui na escala, que saiu de 2,5 foi para quase 6, 7, aumentando aqui apenas 20 graus Celsius numa faixa já um pouco mais alta, mais próxima aqui da temperatura ambiente, mais próxima da temperatura de fusão. Então ele sai de um valor de 50% da temperatura de fusão, chegando aqui a 70, 80% da temperatura de fusão. Nessa escala, o aumento de 10, de 20 graus praticamente dobra a propriedade. Em valores mais baixos, né, abaixo de 50% aqui da temperatura de fusão, a gente não tem esse comportamento tão drástico assim. Então aqui a gente já começa a perceber quão importante é o conhecimento dessa curva, principalmente próximo da temperatura de fusão. Então a gente vai trabalhar essa questão de alta temperatura baseado nessa relação de temperatura de fusão e temperatura do zero absoluto.
próximo do zero absoluto, próximos aqui de valores mais baixos de temperatura, próximo de metade da temperatura de fusão, a variação da propriedade ela é muito pequena ou até mesmo desprezível. Passou de 50%, a gente já tem aqui um impacto muito maior na variação da propriedade, chegando ao extremo de 100% da temperatura de fusão, onde o material muda drasticamente o seu comportamento e já se apresenta no estado líquido com diversas propriedades deixando de existir. Bom, então assim, a alta temperatura, né, é um valor relativo e ele vai ser proporcional à questão da fusão. O que a gente vai considerar então como alta temperatura para materiais metálicos é essa relação aqui de 30 a 40% da temperatura de fusão. Se a gente voltar aqui no diagrama, zero absoluto, temperatura de fusão em Kelvin, aqui 50%, então para metais, o mouse parou de funcionar. Para metais, a gente vai considerar como alta temperatura a partir de 30, a partir de 40% da temperatura de fusão. Então a gente pega esse valor aqui de 30%, qualquer valor de temperatura superior a 30% desse valor de fusão será considerado que o material já está em regime de alta temperatura. Por isso que a gente tem que usar a escala em Kelvin, porque para calcular 30% tem que ser numa escala linear que vai de 0 a um valor de 100%. Se a gente usar o grau Celsius, fica difícil. Por exemplo, se a gente pegar 1500, 1600, 1600 graus Celsius como sendo a fusão das ligas de aço, para a gente calcular 30%, a gente está calculando 30% de 1600, a gente está considerando 30% a partir de 0 graus Celsius. Mas, na verdade, esses comportamentos termodinâmicos, a gente tem que considerar 30% a partir de 0 grau Kelvin. Então, a gente transforma 1600 graus Celsius em graus Kelvin e aí calcula 30% desse valor. Fica de para casa aí para vocês calcularem esse valor de 30% da temperatura de fusão dos aços, né? Na casa aí de 1600 graus Celsius, transforma em Kelvin, calcula 30%. Se o metal está submetido a uma temperatura maior que 30%, a gente já considera que ele está num regime de alta temperatura. Não significa que esse valor que não pode ser usado nessa faixa de temperatura. Vai significar que propriedades que variam exponencialmente em função da temperatura já farão um efeito muito grande no material. No caso aqui, a gente está estudando fluência, então a gente vai entender que se a temperatura que o material foi submetido é superior a 30% da sua temperatura de fusão, então a gente vai ter que considerar a fluência, vai ter que fazer análise de fluência, porque a fluência já vai ter um valor que vai impactar no projeto e ele precisa ser dimensionado em função da fluência para que ele não apresente uma falha. Se a temperatura for abaixo de 30%, a gente vai desconsiderar a fluência porque ela vai ser muito baixa e a gente vai desprezar a deformação gerada por fluência. Para cerâmicos, os materiais apresentam uma rede cristalina um pouco mais intensa, uma energia de ligação mais intensa. A gente considera para cerâmica já a partir de 40%. E no caso de polímeros, a gente vai usar a TG de polímero. Se o polímero for 100% cristalino, ele vai apresentar o TM. Mas a grande maioria dos polímeros são ou amorfos ou semicristalinos, então a gente vai considerar a TG desses polímeros como temperatura de análise, de referência. Porque se a TG é a temperatura na qual a fração amorfa ganha mobilidade, as propriedades vai ter uma variação muito grande a partir desse ponto. Então a gente considera a TG como referência e 80% da TG já é considerado regime de alta temperatura para polímeros. Então se a gente pega, por exemplo, um polímero que tem TG em menos 100 graus Celsius, transformando isso em Kelvin, que é 273, então a gente vai ter aqui um valor em Kelvin. Esse valor em Kelvin, nós vamos calcular 80% desse valor em Kelvin. Ou seja, para polímeros, se eles estão bem abaixo da TG, significa que a temperatura não é considerada alta. Se eles já estão próximos ou acima da TG, é considerada temperatura alta. Vários polímeros têm TG negativa, como os elastômeros, na sua maioria, a TG é menos 100, menos 150, menos 200 graus Celsius.
Então a gente trabalha o polímero no dia a dia, num regime de alta temperatura. Como eu disse anteriormente, não significa que a gente não pode usar o polímero, significa que ele vai sofrer com a temperatura e a gente vai ter que analisar essas características, inclusive analisar a fluência desse material para verificar se a temperatura no qual ele foi submetido e a sua deformação por fluência, se esses valores são aceitáveis dentro do tempo de vida do produto e se a deformação é aceitável dentro do tempo de vida do produto. Então, esse diagrama mostra a temperatura de amolecimento ou de fusão de materiais metálicos, cerâmicos e compósitos, tá? Só como ilustrativo aqui dos materiais. E aqui, de novo, aquela tabelinha que eu mostrei antes. É interessante a gente verificar que essa abordagem de temperatura de fusão e de 30% a 40% da temperatura de fusão e 0,8 ATG é uma abordagem só para a gente poder saber se o material está ou não num regime de alta temperatura. A gente precisa de fato analisar o comportamento específico, né, a deformação específica para saber se ele vai ser ou não submetido de uma forma que o projeto, né, não vai apresentar nenhuma falha, não vai apresentar nenhum comportamento indesejável. Aqui eu trouxe alguns valores de TG de polímeros, a gente tem valores desde menos 125 até valores positivos, né, em graus Celsius. A gente tem aqui mais ou menos a temperatura ambiente, vai depender do mês, né, claro. E vários polímeros têm TG superior à temperatura ambiente, são usados em aplicações de engenharia, em aplicações onde o polímero vai ter um comportamento mecânico mais alto, né? Vai ser mais resistente a solicitações mecânicas, como é o caso aqui do policarbonato, que tem uma temperatura de TG bem mais alta que ambiente. E boa parte dos polímeros, commodities, a gente já está trabalhando numa situação de alta temperatura, e para os elastômeros, sem a menor dúvida, eles são aplicados em temperatura ambiente em regime de alta temperatura, o que significa que a fluência nesses materiais vai acontecer de uma forma bem mais intensa. Esse diagrama traz a temperatura máxima de serviço que eu tinha comentado com vocês. A gente pode verificar faixas de temperatura, né? Temperatura ambiente, mais ou menos nessa faixa, alguns processamentos industriais de outros materiais, situações específicas como turbinas de avião a jato, turbinas de foguete, situações de alto fornos, revestimentos de alto fornos. Então a gente tem várias faixas de temperatura e os materiais que podem ser submetidos a essas temperaturas usando essa informação de temperatura máxima de serviço. Não que a gente não possa usar, por exemplo, uma liga de aço inox numa temperatura maior do que a temperatura máxima de serviço, mas vão acontecer mudanças estruturais muito intensas. Se a gente lembrar do caso dos aços, essa temperatura aqui está próxima da temperatura de austenitização do material, ele vai mudar a sua estrutura, vai mudar completamente seu comportamento. A grande maioria dos polímeros está na faixa da temperatura ambiente, alguns polímeros mais específicos aqui, indo até 200, 200 e poucos graus de temperatura de trabalho. Os materiais cerâmicos são tradicionalmente os mais resistentes à temperatura, né? E alguns compósitos, principalmente de matriz cerâmica, também podem ser utilizados em temperaturas bem mais altas. Bom, esse diagrama já começa a combinar as propriedades, então a gente tem aqui tensão de escoamento em função da temperatura máxima de serviço, e aí a gente tem já uma indicação de seleção de materiais usando essas duas propriedades. A gente define aqui a faixa de temperatura do projeto, vamos pegar um processamento típico de materiais poliméricos, né? Temperatura de processamento aqui na casa de 250 a 300 graus. A gente pode fazer uma análise e verificar quais materiais podem estar submetidos a essa faixa de temperatura, e daqui a gente dimensiona mecanicamente o comportamento do material baseado na sua tensão de escoamento. Então a gente pode vir aqui e escolher os materiais que estão nessa faixa de temperatura. Aqui a gente tem 100 graus como referência, a temperatura ambiente até ligeiramente aquecido, grande parte dos materiais estão dentro dessa faixa. Lembrando que os materiais que estão aqui à esquerda, à direita do diagrama, eles também podem ser usados nessa faixa, o que a gente não pode fazer é o contrário. Então, se a nossa faixa de trabalho é em torno aqui de 100 graus Celsius,
todos esses materiais que estão à direita podem ser usados nessa faixa de trabalho. Essa turminha daqui da esquerda já não pode ser usada porque a temperatura máxima de trabalho deles estaria sendo superada. Então é uma forma de escolher os materiais de acordo com a temperatura do projeto, usando simplesmente a informação da temperatura máxima de trabalho. Aqui é só separando as faixas, né, as categorias, faixas de alta resistência mecânica, alta resistência à temperatura. A gente, se for escolher um projeto de alta resistência mecânica e alta resistência à temperatura, nós teríamos que trabalhar nessa faixa aqui, basicamente os materiais cerâmicos e algum outro material metálico, mas boa parte dos metais também fica fora dessa faixa. Aqui a gente tem a faixa mais amena de trabalho, né, temperatura próxima do ambiente e baixa tensão, baixa carga, baixa resistência mecânica. Esse mapa aqui é um mapa de fluência, que aí a gente já vai entrar especificamente na característica de fluência. Trouxe esse mapa aqui só para explicar um pouquinho para vocês o que vem a ser. Ele está combinando a fluência, né, creep, é fluência em inglês, em função da densidade. Então a gente tem aqui algumas ligas metálicas, algumas cerâmicas e essa característica de fluência. Como a fluência ela é uma função de tempo, temperatura e tensão, esses mapas de fluência, esses diagramas ou as informações que vocês vão obter para a fluência, eles vão ter que trazer essas informações todas das três propriedades. Então, nesse caso aqui, é uma tensão de fluência, numa temperatura fixa de 950 graus Celsius, com uma deformação fixa de 10 a menos 6 deformações por segundo. Então, ele tem aqui uma taxa fixa de fluência, uma temperatura fixa, e qual é a tensão necessária nessa temperatura para gerar essa taxa de fluência. Lembrando que é em função do tempo, então eu tenho aqui um valor de deformação por segundo. Eu tenho nessa informação a deformação, o tempo, a temperatura e a tensão. Esses dados de fluência vão trazer sempre todas essas informações aglutinadas, agrupadas, para a gente comparar os materiais. Então, nesse caso, a gente tem temperatura fixa e temperatura fixa com taxa fixa. Então, a gente pode comparar os materiais que são mais resistentes à fluência e os que são menos resistentes à fluência a partir dessa taxa, dessa informação. Então, aqui, compósitos de carbono-carbono, né, matriz carbono e reforço de carbono, são compósitos que são usados, por exemplo, no revestimento de aeronaves na reentrada da atmosfera. Os ônibus espaciais, quando retornam para a atmosfera, a barriga do ônibus, né, que entra em contato direto ali, entra em atrito com o ar atmosférico, aquece muito. Esse material composto carbono-carbono é usado como revestimento dessa carcaça da aeronave. Aqui ele vai apresentar uma tensão de fluência. Para chegar numa taxa, numa temperatura alta, ele precisa de uma tensão muito alta. Significa então que ele é muito mais resistente que esse material que está aqui embaixo, essa liga de titânio, zircônio e alumínio, que necessita de uma tensão muito menor na mesma temperatura para apresentar a mesma taxa de fluência. Então a gente pode comparar os materiais, quanto mais alto no diagrama, maior é a tensão necessária para que ele apresente uma determinada taxa em comparação com esses materiais mais embaixo que precisam de uma tensão menor. Toda essa turma aqui já são materiais de altíssima resistência à fluência. A temperatura de ensaio é muito elevada, 950 graus vai excluir todos os materiais naturais, todos os materiais poliméricos. E aqui a gente vai ter algumas ligas, são ligas já consideradas refratárias, são ligas para aplicações em altas temperaturas, que vão apresentar aqui uma taxa, uma tensão de fluência mais baixa e aqui uma tensão de fluência mais alta. Então a gente usa esse diagrama para poder fazer esse tipo de abordagem. Vou terminar essa aula por aqui, né? Depois a gente continua a partir desse slide. Na próxima aula eu vou deixar um vídeo gravado com essas informações de fluência para essa aula dessa semana, para vocês assistirem. Na segunda-feira que vem a gente volta aqui a ter uma aula presencial.